Léo Figueiredo, acho que acende um alerta, nem só pelos números, mas pela pobreza técnica do Atlético. Léo, uma semana treinando, uma semana descansando, Corinthians numa pressão danada, jogou Copa do Brasil, correu pra caramba no Independência, eu estava lá, fiz o jogo, Corinthians correu muito no Independência, não poupou jogadores, basicamente o mesmo time, mudou uma ou outra peça, o mesmo time do Corinthians que jogou quarta, vem aqui no Mineirão e vence o Galo. Ô Léo Figueiredo, me ajuda, Léozão. Eu vou te falar uma coisa, você vai ficar mais preocupado ainda. Diga. O Atlético piorou com a mudança Cudê-Felipão. O Atlético piorou dentro do campo. O Galo tinha que mandar o Cudê embora? Tinha. A situação do Cudê é extra-campo, né? Não tinha como. Mas dentro do campo, o Atlético piorou. E piorou bastante. Piorou bastante. O Felipão chegou, o Atlético já mudou o esquema, mudou o jeito de jogar. E o que a gente ficava esperando? Olha, dá um tempo para os caras, porque é uma mudança drástica de estilo de jogo, de filosofia de jogo. Então essa semana vai ser muito importante. Não para a gente ver um Atlético brilhante. A chegada do Felipão no Galo foi para apagar um incêndio, foi para melhorar o vestiário, para ser um escudo. Para ser um escudo ali. Hoje não vai ter um escudo, né? Hoje não vai ter um escudo, que o Felipão não vai dar entrevista. Mas é para ser um escudo para os jogadores, ali para a imprensa, para a parte da torcida, que tem que cobrar mesmo. Porque o Atlético piorou. Beleza, veio uma semana. Eu esperava que o Atlético hoje tivesse um pouco mais de cara do Felipão. Se essa é a cara do Felipão pro Atlético, Nossa, eu tô muito preocupado. Sabe por quê? Não é só porque perdeu o jogo, não, Thiago. Se tivesse perdido o jogo, mas o melhor em campo é o Cássio. O Cássio hoje aqui fez chover. 6 defesas incríveis. O Galo mandou 2 bolas na trave. Isso existe no futebol. O problema é, o Cássio fez 2 defesas importantes no segundo tempo. O Atlético viveu de cruzamentos. Ah, mas o Corinthians estava todo lá atrás. Ué, então quer dizer que um time joga defensivo e aí o time do Felipão não sabe o que fazer com a bola? Ah, Léo, mas não tinha o Hulk. Concordo, para qualquer time, você tira o craque, vai sentir. Mas o Corinthians mas não vinha... estava resolvendo com o Hulk, não. O Galo não vence um mês, Léo. Exatamente. Um mês sem vencer, gente. Você lembra que eu te falei que você ia ficar mais preocupado? É, eu tô preocupado. Porque parece que o time tá piorando. Não, parece não. Não, tá não. piorando. Tô dizendo, dos jogos pra cá, tá o piorando. time tá piorando. Hoje não tem culpa do gramado. Thiago, sejamos justos, Mineirão tá longe do gramado que a gente tá acostumado. Mas hoje não tá tão ruim como tava antes. Nem de longe. Nem de longe. Então, ou seja, hoje não tem culpa do gramado. A culpa vai ser de quem? Quando a culpa também... E aqui eu tô cobrando do Felipão e da comissão técnica, porque eu queria um time mais organizado hoje, com uma ideia de jogo mais clara. Mas, ô Thiago, quando vai ser a cobrança dos jogadores? Porque com o time que estava em campo, não consegui fazer um gol no Corinthians, com Allan Kardec, que tá tudo bem, o Kardec eu dou um desconto, porque tá visivelmente fora de ritmo. Paulinho. Quando é que o Paulinho vai ser o real protagonista? Ah, mas ele é o artilheiro da Libertadores. Cara, o Paulinho perde 200 gols e faz 10. Hoje ele nem perdeu muitos. O Paulinho precisa ser protagonista, principalmente em dias que não tem o Hulk. Ah, mas e o Pavon? Também precisa. Agora, o que me preocupa, Thiago, são os rumos táticos do Atlético, a evolução coletiva do Atlético. Cara, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que o torcedor concordou porque o cara saiu muito aplaudido. O Igor Gomes foi o melhor jogador do Atlético hoje. De novo, né? E o Igor Gomes saiu no meio do segundo tempo, cara. Sabe? Então, e não saiu cansadão, não estava se arrastando em campo, não teve problema físico, deu entrevista para o Cláudio Rezende. Gente, então isso me preocupa. Eu disse quando houve a troca Felipão-Cudê que melhorava o vestiário, ia melhorar a comunicação com a torcida, comunicação com a imprensa, a experiência do Felipão. Mas me preocupava treino, time coletivo, treinamentos, sistema de jogo. Porque tinha um Paulo Turra no Atlético Paranaense e a coisa funcionava. Aqui eu disse, como vai funcionar? Porque se for com essa pobreza de ideias, o Galo tá perdido. Dia de jogo, estádio lotado ao vazio. Viu como você vive apostando? Estrela Bet. Jogou, brilhou. Olha, tô recebendo uma informação aqui. Saída do presidente Sérgio Coelho, bastante tumultuada
aqui no Mineirão, torcedores fazendo cobranças fortes. Precisou da intervenção da segurança ali no hall principal, né? Eu geralmente tô lá no hall, hoje estou aqui ancorando a jornada, então é o relato que recebo. Acompanho muito lá os funcionários, né? A turma que tá ali no dia a dia, e diz que o bicho pegou. Fechou o tempo na saída do presidente Sérgio Coelho aqui do Mineirão, que a gente não concorda, né? Nunca com violência, a cobrança faz parte, o momento é ruim, delicado, mas não tenho a informação de que houve algum tipo de violência, mas precisou da intervenção de seguranças para que isso não acontecesse. Ô Cláudio Rezende, vamos trazer um pouquinho do Luxemburgo? Vamos ouvir o técnico Vanderlei Luxemburgo, que estava ameaçado. Repito, a informação era, se perdesse hoje era rua. O Galo vai lá e ressuscita. Ô Cláudio Rezende. E o Luxemburgo já está falando aqui sobre os episódios que aconteceram no hotel essa semana aqui em Belo Horizonte, dos torcedores do Corinthians. Vamos ouvi-lo aqui. Daqui a pouquinho eu vou trazer o Vanderlei. Ô Léo Figueiredo. Fez um bom trabalho hoje, viu, Thiago? Vanderlei Luxemburgo, que está muito pressionado, e não haveria de ser diferente, mas fez um bom trabalho hoje, porque o que o Corinthians poderia fazer era se defender. O que o Corinthians poderia fazer era tentar tirar o ritmo do jogo. O Corinthians fez. O Corinthians se defendeu bem e usou o cara que ele tem diferente, que é o Roger Guedes. O Roger Guedes foi lá e definiu o jogo num erro do Mariano, né? Um erro só corrigir aqui, estou recebendo a informação agora, o presidente Sérgio Coelho fez um contato dizendo que normal, que saiu absolutamente tranquilo, que tá chegando em casa, inclusive. Tá tranquilo, não teve nenhum incidente, aquela reclamação normal, né? Aquela queixa do torcedor, mas que não teve nada demais. Então, muito melhor assim, né, presidente Sérgio Coelho? Obrigado pela audiência. O que eu repito e digo, né? O torcedor tá chateado, pode reclamar, mas a gente sabe que, e o que o Luxemburgo estava explicando, como o Cláudio Rezende falou, não pode o cara ir para a porta. Aliás, não estava na porta, ele estava dentro do hotel. O cara estava dentro do hotel, colocando o dedo em riste na cara do Gil. O Gil daquele tamanho. Aí eu falo pra você, se o Gil faz um negócio ali, tava ferrado, né? O torcedor se acha no direito de pôr dedo na cara, quase bater no cara, e o Gil lá, cabeça baixa, tendo que ouvir. Então, menos mal, o presidente Sérgio Coelho saiu e já tá chegando em casa, né, presidente? Mas tenho certeza que pé da vida também. Chateado, presidente Sérgio Coelho, com esse momento do Atlético. Tese, né? Você não tem como fazer a cobrança mais incisiva, entender talvez, também dar a ele a chance de explicar um pouco. Continuo batendo na tecla. Como pode um time ter treinado a semana inteira contra um time que jogou uma partida decisiva de Copa do Brasil, nesse mesmo período, longe de casa, que teve viagem, que ficou longe da sua cidade. Que teve treta com a torcida no hotel. Que teve essa pressão toda, que, como o Luxemburgo citou, apanhando da imprensa igual cachorro pequeno lá em São Paulo. E, ô, Léo, não dá, né? Aliás, eu vou até mudar minha expressão. Cachorro apanhar igual cachorro. Nem cachorro pode apanhar. Ninguém. Né? Temos que lembrar disso também. Mas, ô, Léo, tá difícil defender, tá difícil arrumar argumento para falar do Atlético. Então, sabe qual que é o problema, Thiago? Porque a primeira coisa que a gente vai ouvir numa resposta é que o treinador chegou há pouco tempo. Mas aí é importante lembrar que o treinador chegou há pouco tempo com o campeonato já no meio. O treinador chegou há pouco tempo com um elenco já montado. O treinador chegou há pouco tempo com um time que não vinha sendo brilhante, mas que também não vinha sendo esse futebol ruim que a gente tem visto também não. Então, algumas coisas deveriam ter permanecido. A herança boa do Cudê, algumas coisas boas de dentro do campo, deveriam ter sido preservadas. Mas o Filipão não pode fazer o time do jeito dele? É lógico que ele pode. Só que ele precisa dar resultado, ele precisa jogar bem. E para fazer essa mudança, é preciso ser inteligente. O Atlético sofreu, o Atlético estava indo numa direção, mudou para outra completamente diferente, com o mesmo elenco, com o mesmo time. Um time que começou o ano jogando com 2 atacantes, agora joga com 3 atacantes. O time que tinha uma maneira de marcar, agora marca de outra maneira. Um time que marcava pressão, agora marca lá atrás. Eu me recordo do Marcelo Beckler, brilhante, num comentário quando o Filipão foi contratado. Beckler, o que muda do Cudê para o Filipão? 30 metros, perfeito, e é isso mesmo.
Um Atlético que hoje precisava sufocar o Corinthians, não sufocava. Quando sufocou, criou oportunidades. Mas por que não fez isso o jogo inteiro? Será que vai ser trabalhado dessa maneira? É isso que eu estou dizendo. Me preocupa muito o Atlético ser engessado. Mas eu posso te fazer uma pergunta, eu acho que é um questionamento que cabe agora. Claro. A diretoria, Rodrigo Caetano, presidente Sérgio Coelho, quem gere o futebol do Atlético. Se você faz uma aposta no início do ano, num treinador com perfil ofensivo, de marcação lá em cima, que escolheu peça a peça, escolheu Edenilson, escolheu Patrick, aí você traz, ok, deu errado. Você traz um cara, com todo respeito à história do Filipão, que é gigante, estou abordando porque você fala da mudança de esquema tático. Sim. Pô, você traz um cara com história, bagagem, ok, mas completamente diferente o perfil de trabalho, as escolhas táticas, a montagem da equipe, o perfil de jogo, é um abismo, Léo, é um abismo do Cudê, que eu não achava grande coisa, pro Filipão, que muita gente já colocava há algum tempo, né, como você bem lembrou, era auxiliado pelo Paulo Turra. O Filipão se aposentou, Thiago. Exato, ele estava aposentado. O Filipão virou diretor técnico no Atlético Paranaense. E com toda certeza, eu acho que essa função para ele é perfeita. Porque ali é a bagagem, ali é a conversa, ali é a experiência, o que ele entende de bola. Só que desde que o Filipão foi contratado, e aí não estou sendo engenheiro de obra pronta, eu disse, vai depender muito dos auxiliares, vai depender, eu não sei como funciona, a gente não vê treino, a gente não entra no CT mais. O auxiliar dele é o Pracidelli, quem veio com ele foi o Pracidelli. Pois é, e o Lucas Gonçalves, porque quem armou o time contra o Fluminense, que foi a última boa partida do Atlético, foi o Lucas Gonçalves. Então, essa mudança, significa então que com o Filipão o Atlético nunca mais vai jogar bem? Não, o Atlético pode até jogar bem, mas será que foi inteligente fazer toda essa mudança radical? E outra, o Galo sim, tentou um treinador parecido, tentou o Bruno Lage. Eu acho até que o Atlético deve ter feito outras sondagens. Só que o momento ali, o Atlético fez uma escolha. Eu vou trazer um cara para blindar o meu vestiário, para cuidar do meu vestiário, e o Rodrigo Caetano... Tá bom, ele blinda vestiário, cuida do vestiário, esquece do campo. Então, mas aí é o que eu disse. O Atlético sabia disso? Com toda certeza sabia, porque é a impressão que a gente já tinha. E eu coloquei, vai depender muito dos auxiliares do trabalho de dia a dia. Porque o Felipão, por mais que ele tenha sido vice-campeão da Libertadores com o Atlético Paranaense, o auxiliar dele já era o Paulo Turra. Já era o braço direito dele, há algum tempo. E o Filipão veio sem o braço direito dele. No início desse ano, nesse ano, o Filipão não deu nenhum treino não, Thiago. O Filipão estava diretor técnico. Então, a gente tem muito respeito, e é por isso que se não fosse o Filipão, a gente estava desancando aqui. É o respeito que a gente tem pelo Filipão, pela história dele e pelo que ele pode entregar no vestiário, na gestão, que o Cudê era péssimo. Agora, no campo, o Filipão está correspondendo às preocupações que eu tinha. O vestiário tá legal, o trato tá legal, o Filipão é um escudo, mas e a bola? E a bola do time? Porque antes o vestiário estava ruim, o trato era ruim, o Cudê chegava e arrebentava com o clube, mas dentro do campo não era esse futebol feio, não. Isso precisa ser dito, não era. Então, o Atlético fez uma escolha, optou pelo vestiário. Agora vamos ver quantos jogos o vestiário vai ganhar, né? Eu acho que a ruptura foi muito grande. A mudança de direção é muito grande. O esquema, eu dizia do Cudê, o Atlético vinha há 12 anos jogando do mesmo jeito, mesmo esquema, 4-2-3-1, né? Os pontas, o centroavante. Aí o Cudê vem com 4-4-2. Ok, não deu certo. Mudou um negócio que já vinha há anos, não deu certo. Aí, mas tudo bem, tava jogando assim, vamos tentar. Você traz um cara que muda, eu repito, é um abismo. Não é de bom ou de ruim, mas é um abismo de diferença de trabalho, de escolhas táticas, técnicas entre Cudê, que vinha fazendo um trabalho bom, mas vinha fazendo pro Filipão. Ô Thiago, você tá certo. Mas agora vamos olhar o resto dessa equação. Os caras lá dentro do campo, uma mudança de esquema é pra ficar tão ruim assim? São todos jogadores de 16, 17 anos ali, que sempre jogaram da mesma maneira na base. O Atlético está cheio de jogador experiente, que já jogou com 3 atacantes, com 2 atacantes, que já jogou contra a retranca, que já jogou 4-5-1, 4-3-2, já jogaram de todos os jeitos. Será que é tão difícil assim? É o que eu disse. Eu acho que a ruptura foi grande, concordo com você, a mudança foi drástica, mas quando é que nós vamos cobrar dos jogadores, dos caras em campo,
do Paulinho, do Pavon, do Edenilson, do Arana, que voltou. O Arana saiu hoje no intervalo e sem ser nenhuma situação física. Eles tiraram o Arana por questão técnica, e olha que o Rubens no início do segundo tempo entrou até bem. O Cláudio Rezende pode confirmar pra gente, né, se de fato foi uma substituição apenas técnica, Cláudio. Essa informação é por baixo? Sim, o Arana tá tudo... E principalmente pra sequência, né? Tá tudo bem com ele. Tá tudo bem com ele. Eu falava durante o segundo tempo que ele estava normal no banco. E ele, na saída aqui, comentou rapidamente, não deu entrevista, mas perguntado ali, ele falou o seguinte: não, foi uma opção mesmo. Eu saí por uma opção. O Mariano até fez um tipo de gelo ali, até o Maref me falou que na TV mostrou. O Mariano estava fazendo gelo na parte posterior da coxa, mas também não saiu por conta disso, teve o cartão amarelo. Agora, o Arana, ele mesmo confirmou, não teve nada não, foi opção, pelo que o Léo falou, né, para tentar espetar o Rubens, e o Arana não tem essa questão física ainda para fazer isso. Aí eu até entendo de querer espetar, mas eu disse isso, você lembra? Você vai tirar o Arana pra colocar o Rubens? Léo Figueiredo! Cara, você monta um esquema e a gente teve responsabilidade quando entrou o Rubens, porque a gente não sabia. Tem alguém melhor no Atlético que o Arana hoje, tecnicamente? O Hulk. Não, hoje no Mineirão, né? O Hulk hoje não veio. Hoje, no jogo. Não. Pô, você tira o Arana, cara, se ele tá bem. E outra... Você quer espetar o Arana, mas fisicamente você acha que ele não dá conta? Monta uma cobertura pra ele e fala com ele: vai, meu filho, porque ele bate no gol pra ele ganhar confiança. Colocasse o Patrick pra fazer a tal cobertura, ele não veio pra isso? Cara, o Patrick ficou no banco, entrou o Alisson. O Patrick tá gozando de muito prestígio nesse momento no Atlético. Bem lembrado. O Patrick ficou no banco pra entrar o Alisson, um garoto, que, olha, entrou até com personalidade. Teve hora que passou da conta. Tinha um passe pro Pedrinho e tentou dar uma caneta no Renato Augusto. Mas entrou com personalidade. E não tem responsabilidade nenhuma. Nem é hora boa de ficar lançando gente da base.